Olá pessoal, sejam bem-vindos em nosso canal Isso é Física. Sou o professor Márcio e na aula de hoje nós vamos falar sobre ondas. Nesta aula eu quero explicar para vocês tudo sobre o fenômeno conhecido como reflexão das ondas. Mas antes de iniciar a aula, eu gostaria de pedir a sua inscrição no nosso canal. É apenas dar um clique e esse seu clique você estará ajudando esse projeto a crescer. Quero lembrar que esta aula estará disponível na playlist que está em construção e vai cobrir todo o conteúdo de ondas. Você pode também ver os vídeos da playlist desde o início, ou você pode ver o assunto a partir de um vídeo que seja do seu interesse. Lembrando também que toda semana temos 2 aulas novas e com uma lista de resolução de exercícios. Agora vamos deixar de enrolação e vamos para a nossa aula. Vem comigo! Vamos falar da reflexão de ondas em uma corda e para isso nós vamos utilizar aqui um simulador FET, certo? Então nós temos 2 possibilidades. A primeira delas será quando nós temos uma corda e ela vai ser posta para oscilar com um pulso se propagando nesse sentido aqui, ó. Então vejam que nós temos essa ponta aqui, onde vai ser a nossa fonte de vibração, e nós temos essa outra ponta que ela está presa. E se ela está presa, nós dizemos que é uma extremidade fixa. Quando esta onda começar a se propagar, então nós vamos colocar aqui com uma amplitude de 1,25 centímetros. A minha frequência eu vou deixar em 0 porque eu vou produzir manualmente, ou seja, eu serei aqui a fonte de vibração. Perdas de energia eu vou tirar e a tensão aqui eu vou deixar em 50%, a metade, certo? Então vejam que nós vamos provocar uma perturbação nessa onda e quando ela chega nessa extremidade, ela vai sofrer uma inversão. Ela vai estar vindo aqui, ó, de cabeça para baixo. Ou seja, ela foi com uma crista e retorna como um vale. E se chegasse como um vale, ela retornaria como uma crista, o inverso, tá legal? Agora, quando isso acontece, pessoal, nós dizemos que houve uma inversão de fase. Ou melhor dizendo, reflexão com inversão de fase. Para a nossa segunda situação, deixa eu parar aqui, nós vamos mudar para uma extremidade solta, conhecida também com extremidade livre. Então eu vou provocar aqui uma perturbação nessa corda e vejam que ela vai se propagando com uma crista, porém quando ela chega na extremidade, ela retorna com a mesma crista. Estão vendo? Que legal? Então veja, para essa situação, né, nós temos como uma argola, ela tem uma mobilidade nesse bastão aqui, vamos se dizer nesses termos. Então essa mobilidade dele é móvel. E quando a onda atinge essa extremidade livre, como ela foi uma crista, ela sofre a reflexão retornando como uma crista. E nesta situação, com uma extremidade livre, da forma que a onda chega, ela vai sofrer a reflexão da mesma forma. E se ela, quando ela chega nessa extremidade que está fixa, ela tem uma inversão de fase. Neste caso, ela está indo agora com um vale, vai sofrer a reflexão, retornando novamente como um vale, certo? E quando isso acontece, nós dizemos que houve uma reflexão com concordância de fase, ou simplesmente reflexão de fase, ok, pessoal? Bem simples mesmo.
O segundo fenômeno ondulatório que nós vamos discutir é a refração. E lembrando que refração é um fenômeno ondulatório em que uma onda qualquer incide sobre um obstáculo e consegue atravessar. Portanto, a palavra-chave para vocês entenderem o que é a refração, vamos entender como uma mudança de meio. Ou seja, sempre que a onda mudar de ambiente de propagação, ela vai estar sofrendo uma refração. Um exemplo seria a luz quando ela passa do vácuo para a nossa atmosfera, ou o som quando ele passa do ar para a água. Veja que nestas duas situações as ondas estão mudando de ambiente, de propagação, sofrendo, portanto, esse fenômeno ondulatório conhecido como refração. Nesta figura, nós temos representado uma onda que está sendo incidida aqui sobre essa superfície de separação entre dois meios, do qual esses meios nós vamos chamar de meio 1 e o meio 2. E o que é esse N1 e o N2? O N representa índice de refração, ou seja, vamos se dizer que aqui seja o ar e a água, de tal forma que nós temos um valor para o índice de refração do ar e o índice de refração da água. Poderia ser também o ar e o vidro e assim por diante. A onda que chega até a superfície nós chamaremos de onda incidente. E a onda que passa para o outro lado aqui, para o meio 2, nós chamaremos de onda refratada. No ponto onde a superfície toca a separação, nós vamos identificar aqui a nossa reta normal. E lembrando que ela é perpendicular, ou seja, 90 graus com a minha superfície. Observa-se que quando eu represento a linha normal, aparece um ângulo entre eles, não é isso? Primeiramente, o ângulo formado com a minha normal aqui será o ângulo de incidência. Por outro lado, nós temos também o ângulo refratado, que é o ângulo que ela sofre a refração. Percebam que o ângulo de incidência e o ângulo de refração eles são relativos com a normal e nunca a superfície que separa esses dois meios. Nós já estudamos as leis da reflexão e nesta aula vamos falar das leis da refração, que também são duas leis. A primeira lei da refração é idêntica à primeira lei da reflexão, ao afirmar que o ângulo de incidência e o ângulo refletido e anormal são coplanares, ou seja, estão no mesmo plano, não é isso? A segunda lei é um enunciado de uma lei da física conhecida como Lei de Snell-Descartes, que relaciona os índices de refração entre esses dois meios com os seus ângulos. Ou seja, o índice de refração 1 vezes o seno do ângulo de incidência é igual ao índice de refração 2 vezes o seno do ângulo refratado. Esta é a segunda lei da refração, também conhecida como Lei de Snell-Descartes. Quando uma onda sofre refração, a velocidade e o comprimento de onda, eles se alteram, ou seja, eles mudam de valor. Isso é aplicado a todo e qualquer tipo de onda que sofra uma refração. É lógico, né, que os índices de refração devem ser diferentes. Porém, meus queridos, a frequência ela permanece constante. E isso é extremamente importante que vocês fiquem sabendo a respeito disso, viu? Guardem este conceito aqui, onde velocidade e comprimento se alteram, mudam, e a frequência se mantém constante a todo momento. Essa é uma característica da refração.
o fato de a frequência se manter constante, quando uma onda muda de ambiente de propagação, nós temos que o índice de refração é igual à velocidade da luz dividido pela velocidade do meio. Isso que eu estou falando no vácuo, tá bom, pessoal? E no vácuo, todas as ondas eletromagnéticas têm a mesma velocidade, que é a velocidade da luz. Logo, nós podemos substituir. Vejam bem, quem é o N, que é o índice de refração? Não é a velocidade da luz pela velocidade do meio? Eu posso pegar esses carinhas aqui e colocar aqui, porque nós temos dois meios. Esse cara aqui é apenas para um meio. Agora, quando eu tenho uma mudança de meio, ou seja, de um meio mais refringente para o menos refringente, ou do menos refringente para o mais refringente, nós podemos substituir aqui para a gente poder chegar a uma nova equação. Fazendo isso, nós temos que a velocidade da luz dividido pela velocidade 1 vezes o seno do ângulo de incidência é igual à velocidade da luz dividido pela velocidade 2 do meio vezes o seno do ângulo refratado. Nós podemos cortar a velocidade e, ao mesmo tempo, lembram quem é velocidade? Velocidade é o produto do meu comprimento de onda vezes a frequência. Vamos pegar esses carinhas aqui novamente e levar para cá, ó. Então, a nossa nova equação fica que o seno do ângulo de incidência dividido pelo comprimento de onda 1 vezes a frequência 1 é igual o seno do ângulo refratado dividido pelo comprimento de onda 2 vezes a frequência 2. Lembram que eu estou falando aqui, ó, a nossa frequência não é constante? Se ela é constante, nós podemos dizer que a frequência 1 é a mesma que a frequência 2. Ou seja, a frequência que está chegando aqui no meio 1 corresponde à mesma frequência que é no meio 2, que é onde ela sofre a refração. Então, nós temos que o seno de incidência dividido pelo comprimento de onda 1 é igual seno refratado pelo comprimento de onda 2. Podemos fazer aqui uma multiplicação cruzada, não é isso? Organizando, deixando o comprimento de onda pelo comprimento de onda e o ângulo pelo ângulo. Ou seja, nós temos a nossa primeira equação. Bom, podemos melhorar aqui, não podemos, pessoal? Vejam bem, quem é a velocidade? A velocidade 1 é igual ao comprimento de onda 1 vezes a frequência. Velocidade 2 é igual ao comprimento de onda 2 vezes a frequência 2. De tal forma que as frequências são iguais. Se a minha frequência são iguais nos dois meios, eu posso isolar ela. Então, nós temos que a frequência 1 é a velocidade 1 dividido pelo comprimento de onda 1 e a frequência 2 é igual à velocidade 2 dividido pelo comprimento de onda 2. Logo, nós temos que a velocidade 1 dividido pelo comprimento de onda 1 é igual à velocidade 2 dividido pelo comprimento de onda 2. E velocidade, no sistema internacional, nós trabalhamos com metro por segundo. E esse comprimento de onda, essa letra, ela chama lambda, uma letra grega, tá bom, pessoal? Representa como comprimento de onda e nosso sistema internacional de unidades de medida, vamos trabalhar com metro. Esta equação não é a lei de Snell-Descartes, não, mas é uma equação universal que pode ser utilizado a todo e qualquer tipo de refração de ondas, ok? Isso é o que eu tenho para falar para vocês em relação à refração de ondas de uma forma geral. Espero que tenham ficado bem entendido isso para vocês. E até a nossa próxima aula. Meus queridos, gostaram dessa aula? Se gostou, divulgue para os seus amigos.
ajude o canal a crescer e deixe aí o seu like e se inscreva, pois é muito importante para que esse projeto possa crescer. E lembrando, isso é física!